Olá pessoal, mais uma aula, tudo bem com vocês? Pessoal, no inciso 3 do artigo 121, parágrafo 2º, falta nós falarmos, para finalizar esse inciso, com relação ao crime de perigo comum. É o homicídio praticado quando se atinge um número indeterminado de pessoas. Exemplo, ateio fogo no gabinete do juiz para matar. Nós sabemos que lá tem testemunhas, tem os cartorários, o escrevente de sala, etc, etc, etc. Há, portanto, um número indeterminado de pessoas. Vai ser homicídio qualificado por fogo. E vai responder em concurso com incêndio do artigo 250. Então, essas hipóteses em que nós já sabemos, ateio fogo, é um exemplo que o legislador dá de perigo comum. Qualquer outra forma que eu atente contra a vida das pessoas, utilizando uma forma que atinja um número indeterminado de pessoas, vai ser homicídio qualificado. Ou por incêndio, por exemplo, e aí, como eu disse, vai responder em concurso com o artigo 250, ou outro meio de perigo comum, e que não seja incêndio, mas que seja uma forma que eu atinja um número indeterminado de pessoas, tá certo? Agora nós vamos partir para estar conversando do inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121, homicídio qualificado. E nós vamos falar da traição, emboscada, dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Traição, nós sabemos, é a perfídia. É o quê? A quebra de confiança. Eu mato alguém por traição. Portanto, eu quebro a relação de confiança. Ausente a relação de confiança, preste atenção, não há homicídio qualificado por traição. Poderá ser o quê? Outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, que é a fórmula genérica que o legislador dá. E o legislador deu o exemplo de traição. Aí, se eu mato o amigo pelas costas, traição. Eu mato o inimigo pelas costas. É uma surpresa. O que é surpresa? Recurso que dificultou a defesa da vítima, no caso, o inimigo. Mas não se pode confundir traição com surpresa. É diferente de surpresa. E surpresa vai se enquadrar como outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Mas não é traição. É errado, é equivocado. Quando há uma relação, por exemplo, de inimizade, que o inimigo mate outro, falar em traição, porquanto o pressuposto da traição, conforme dissemos, é a perfídia, é a quebra da relação de confiança. E a traição existe duas formas. A traição física, mato o amigo pelas costas. E a traição psicológica. Exemplo, eu atraio a vítima, por exemplo, para ilustrar melhor que seja cega, onde há uma areia movediça, tá certo? Nós vamos falar aí em traição moral ou traição psicológica, ao contrário da traição física, no exemplo que eu dei, matar o amigo pelas costas. Atrair alguém a um desfiladeiro, a um precipício, será o crime de traição moral ou traição psicológica. Mas aí é necessário o pressuposto básico que nós falamos da relação de confiança para que haja a qualificadora da traição que estamos estudando. Agora falamos da emboscada. Emboscada, a etimologia da palavra significa esperar no bosque. No Brasil, pela palavra indígena, também é conhecido como tocaia. É quando eu fico escondido esperando alguém passar e vou e elimino a vítima nessas hipóteses. Por exemplo,
os crimes rurais, lá num sítio, numa porteira, a pessoa se esconde através de um morão da porteira, esperando a vítima passar, que vai passar na porteira a cavalo, e atira nela. Isso vai ser crime, vai ser uma emboscada, e vai ser homicídio qualificado pela emboscada. Agora, dissimulação. Dissimulação é quando o agente esconde, disfarça a vontade criminosa. Exemplo, eu bato na porta, me disfarço, uso o vestuário dos Correios, me disfarço e chamo uma carta para o professor Gilberto. O professor Gilberto sai lá, vai receber a carta, o sujeito ativo, o agente criminoso, retira uma faca. Antes, né, a dissimulação que vai me entregar uma carta do correio, e aí ele pega a faca e me mata, elimina minha vida. Nessa hipótese, conforme nós estamos estudando, é dissimulação. Na dissimulação há o disfarce da vontade criminosa. Na dissimulação, na emboscada que nós acabamos de ver, o agente esconde para matar a vítima. Essa é a diferença. Então nós temos aí 3 exemplos que o legislador dá de recurso que dificulta a defesa da vítima. Quais são eles? Traição, emboscada e dissimulação. Então, o outro recurso que dificulte a defesa da vítima, o legislador colocou, porque ele ao legislar, ele pensou, tem 3 hipóteses que eu quero qualificar. Traição, emboscada e dissimulação. Mas ele não colocou casuisticamente, ou seja, todos os casos. Aí ele generalizou e disse, ou outro recurso que dificulte a defesa da vítima. E nós falamos no início da aula. Um exemplo é a surpresa. Por quê? Surpresa não é traição, surpresa não é dissimulação, surpresa não é emboscada. Surpresa é outro recurso que dificulta ou dificulta a defesa da vítima. Pois bem, é o exemplo que nós demos, e repetindo aqui para relembrar. Traição, matar o amigo pelas costas. Matar o inimigo pelas costas é surpresa. Vai ser qualificado também como recurso que dificulte a defesa da vítima. A consequência penal é o mesmo. A adequação típica, a tipologia é a mesma. Artigo 121, parágrafo 2º, no inciso 4. Só que nós, que somos do ramo do direito, não podemos confundir as palavras. O que é traição, o que é surpresa, Qualificado pela traição é o exemplo e o caso que estamos estudando. Surpresa é outro motivo que dificulta a defesa da vítima. Nós devemos usar as terminologias corretas, até porque é isso que cai na Ordem dos Advogados do Brasil e nos concursos públicos, essas diferenciações e essas diferenças conceituais. Tá certo, pessoal? Vão prestando atenção nesses detalhes. Vocês perceberam que até agora nós estamos falando dos incisos do parágrafo 2º do artigo 129 em várias hipóteses de fórmula genérica e fórmula casuística. Exemplo que acabamos de falar: traição e outro recurso que dificulte a defesa da vítima. Nós estudamos no inciso 1, relembrando, paga ou promessa de recompensa, são exemplos que o legislador dá de motivo torpe. Pois bem, pessoal, por que eu estou dizendo isso? E aqui surge uma questão muito interessante que pode cair em concurso, principalmente em concurso. Qual a diferença de analogia com interpretação analógica? A interpretação analógica, prestem atenção, a intralegem é permitida inclusive no direito penal para punir. Exemplo, quando
eu enquadro uma conduta de surpresa, matar o inimigo pelas costas, como outro recurso que dificulta a defesa da vítima, eu estou fazendo uma interpretação analógica da fórmula genérica com a fórmula casuística de traição, conforme nós estamos estudando. Isso é o fenômeno em direito penal de interpretação analógica. E se eu perguntar, a analogia é permitida no direito penal para punir? Vocês devem responder prontamente, não. Analogia pressupõe a existência, a ausência de lei. Prestem atenção, vou repetir. Analogia pressupõe a ausência de lei. Interpretação analógica, existe a lei. O que eu faço? É que o legislador utiliza uma fórmula genérica e para tipificar aquela conduta na fórmula genérica, exige que ela seja assemelhada com a fórmula casuística. Exemplo de fórmula casuística, traição. Exemplo de outro recurso que dificulta a defesa da vítima, a surpresa vai ser enquadrada na fórmula genérica, por interpretação analógica com a traição. Será sempre assim. Se vocês fossem anotar, é o seguinte: é quando o legislador, após uma fórmula casuística, menciona uma fórmula genérica para abranger os casos semelhantes ao da fórmula casuística. É esse que eu acabei de dizer, é o conceito de interpretação analógica, que sublinhem, que gravem, que negritem, é permitida inclusive no direito penal para punir, ao contrário da analogia. Por quê? O princípio da legalidade diz que não há pena, não há crime sem lei penal que defina. Então não é permitida a analogia, porque a analogia pressupõe ausência de lei. Interpretação analógica, existe a lei. É que eu faço uma analogia entre a fórmula, uma interpretação analógica, melhor dizendo, entre a fórmula genérica e a fórmula casuística, em apertada síntese para vocês concluírem o entendimento desse tema. Tá certo? Então, gravem bem isso, porque pode ocorrer confusão. Se você perguntar nos corredores do fórum, para os profissionais do direito, olha, a interpretação analógica é permitida para punir? Eles vão confundir com a analogia e vão dizer que não. E, no entanto, é permitida. Por favor, pesquisem na internet, no Google, dê uma olhada dos manuais de direito penal e vocês vão ver esse estudo para a compreensão dos incisos do parágrafo 2º do artigo 121. É imprescindível esse entendimento para que a gente tenha uma hermenêutica correta dessas hipóteses e para que não haja, sobretudo, confusão com a analogia, que é proibida no direito penal para punir. A analogia só é permitida in bonam parte. Tá certo, pessoal? Prestem atenção nisso. Então, no finalzinho desta aula, o que é importante? Pessoal, eu não vou dar um exemplo de direito penal aqui, mas só para facilitar o entendimento, pensemos na seguinte hipótese. São Carlos e Rio Claro. Rio Claro tinha uma lei de zoneamento urbano, São Carlos não tinha. Então, é um exemplo que vou dar de analogia. Aí lá o juiz chega, alguém aciona o Poder Judiciário, isso na área civil, mas é analogia e serve para o entendimento do caso. Chega ao juiz a seguinte hipótese, alguém diz, ó, essa empresa não pode estar lá nesse local, mas não tem código de postura, lei de zoneamento em São Carlos. Não há lei. Aí ele, por analogia, ele utiliza a lei de Rio Claro e diz, ó, como há vários fatores de identificação entre as hipóteses, vou usar a lei de Rio Claro para aplicar aqui em São Carlos e vou proibir essa
fábrica, por exemplo, indústria que polui aqui, usar, por analogia, a lei municipal de Rio Claro. Não existe lei municipal de São Carlos, está se usando por analogia outra lei. Isso é analogia, a ausência de lei no ordenamento jurídico municipal de São Carlos, tá certo? E aí buscou-se uma lei, no caso de Rio Claro. Não é o caso. Para punir no direito penal tem que ter lei que prevê aquela conduta como fato típico e antijurídico, ou seja, como crime, descreva aquela conduta numa lei e alguém pratique aquela conduta que tipifique e, portanto, aí haverá a punição. Só que o direito penal, em conclusão, admite a interpretação analógica que tantas vezes venho me referindo no decorrer dessas aulas que estamos aprendendo o homicídio qualificado. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula, um abraço e estudem!